Então, agora, oficialmente, boa noite a todos. Tá? Então, iniciamos a gravação, né, desse encontro síncrono. Me chamo Carmo, o professor Carmo Henrique Camphorst, tá? Sou professor de matemática aqui do IFAR Campus Frederico Westphalen. E estarei trabalhando essa disciplina junto com a professora Silmara, tá? Acho que vocês já conhecem. E temos aí, então, também a tutora, a Patrícia, que está participando aí nesse momento. Vou direto para o material. Professora Silmara, teríamos algo para conversarmos antes? Então... Não, eu só quero dar boa noite a todos que estão chegando ainda. Eu sou a professora Ciomara e estou trabalhando na disciplina com a professora Tanísia, de Práticas Docentes para Ensino de Geometria. Então, vou seguir com vocês, assessorando aqui junto com o professor Carmo, nessa próxima disciplina. Tá? Então, a gente já se conhece alguns, né? E eu desejo um ótimo estudo para nós. Ok. Patrícia, quer dar um oi para a turma? Boa noite. Também, assim como a professora Mara, eu estou trabalhando na disciplina de práticas em geometria também. Então, agora eu sigo também nessa disciplina, dando-se essa tutoria. E daí eu lembro que as aulas também, quem precisar, gente, eu estou disponível, vai ser às quintas, então, para essa disciplina. Quem quiser pode me chamar, vou estar com o Meet aberto. Quem tiver dúvida, quiser falar comigo, pode acessar, ou pelo chat, como vocês têm feito. Está fechado o microfone, Carmo. Obrigado. Então, seguindo o nosso intuito de sermos breves, aí, então já vou para a parte da apresentação aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. E aí vamos falando e conhecendo aí sobre... Opa, deixa eu ver. Isso, conseguimos compartilhar aí. Então, a disciplina chama-se Práticas Docentes para o Ensino de Grandezas e Medidas, né? Grandezas e medidas, que é uma das unidades temáticas postas lá na BNCC para a matemática do ensino fundamental. Tá? Então, professores Carmo, professora Silmara e tutora a Patrícia. Eu coloquei aqui o cronograma, que também está lá na nossa sala virtual, tá? Para vocês, mais ou menos, se organizarem também em relação ao tempo. Tá? Então, nós temos hoje nosso primeiro encontro, onde nós vamos dar uma ideia, o start na disciplina, mas nessa semana nós não temos nenhuma atividade avaliativa. Temos uma atividade que é um fórum, mas não vamos ter atividade avaliativa. Na próxima semana, como já havia dito antes, extraoficialmente, mas agora na gravação também, em função da terça-feira, que é o dia que nós escolhemos para os encontros síncronos ocorrerem, na próxima terça é dia 28, dia do servidor público, então feriado. Então, nós vamos disponibilizar um vídeo com material. Tá? A ideia é que nos próximos 3 encontros nós vamos estar trabalhando com oficinas. Tá? A primeira delas sobre unidades de medida de comprimento com foco na história da matemática. Estou trazendo elementos da própria história da matemática. A segunda, medida de superfície com foco em medidas agrárias. Tá? Depois, a questão das unidades de medida de volume e capacidade. Tá? Aquela relação de, por exemplo, litros, metros cúbicos, né? Mas trazer toda uma parte experimental, tá? Uma parte realmente oficina, para que vocês possam também se instrumentalizar para no futuro também fazer uso dessas práticas, tá? E no último encontro, construindo estratégias. Então, lá nós vamos ter um seminário no último encontro, onde que vocês vão ter a apresentação de uma proposta de ensino que vocês vão ser orientados para nos apresentar, tá?
Então, as atividades avaliativas também constam aí, basicamente, a elaboração de um glossário na próxima semana, depois a proposição de uma situação-problema, uma tarefa envolvendo envolvendo questionários sobre unidades de volume e capacidade, e, por fim, 7 pontos, a elaboração e apresentação da proposta de ensino. Vocês me ouvem bem aí, pessoal? Sim, professor. Sim. Aí é que eu estou com 2 telas e uma tela eu perdi aqui. Não sei o que deu aí. Mas vamos continuar, então. Então, nossa temática é grandezas e medidas, né? Então, eu trago rapidamente aqui o que é grandeza, o que é medida, né? Então, de forma bem sintética, assim, o que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser quantificado, tá? Em outras palavras, algo que pode ser expresso por um número e uma unidade de medida, tá? O tempo é uma grandeza, massa, comprimento, área, volume, tá? Massa específica. Então, tem inúmeras grandezas aí que você pode, então, associar um valor numérico e uma medida. A medida, no caso, seria a quantificação dessa grandeza, ou seja, é o valor numérico acrescido de uma unidade de referência. E quando se fala de grandezas e medidas, nós vamos ver depois que uma das grandes dificuldades remete geralmente ao campo conceitual. Tá? O que é medir? Tem que se ter essa clareza que medir é comparar. Tá? Quando eu quero, por exemplo, medir o comprimento da tela desse celular, tá? O que eu posso usar? Polegadas, tá? Eu posso usar, por exemplo, um outro objeto que vai ser uma referência, vai ser uma unidade. E quando eu vou medir aquele objeto, tá? Para ver quantas vezes aquele objeto cabe no comprimento desta tela. Tá? Então, medir sempre é comparar. Continuando. Então, já mencionei antes que na BNCC, tá, nós temos 5 unidades temáticas postas para a matemática. Não no sentido de fragmentar a matemática, mas sim para compreender melhor os aspectos envolvidos em cada unidade temática. E também conseguir visualizar as conexões que essa unidade temática ou elos que ela cria com os outros, tá? Por exemplo, nós estamos, então, na unidade de grandezas e medidas. Tá? Qual o elo que ela forma com as outras? O primeiro elo, lógico, é com o campo numérico, os números. Tá? Desde os anos iniciais, quando você mede, você está quantificando. Então, certamente você envolve números. A geometria também muito presente, né? Você mesmo, sem se dar conta, você em algum momento você está falando em perímetros, você está falando em áreas, volumes, tá? Então, são aspectos quantitativos associados à geometria, tá? A álgebra, ela surge mais no contexto do ensino fundamental, quando você se apropria de regras, fórmulas, expressões matemáticas para caracterizar, por exemplo, ou representar, por exemplo, o volume, ou a área. Então, essas representações algébricas estão dentro do campo da álgebra. E, da mesma forma, nós podemos visualizar a relação da unidade temática grandezas e medidas com a própria estatística e probabilidade. Por que não? Quando você faz, principalmente, a questão dos experimentos, tá? Nós vamos ver nessas oficinas vários experimentos que podem ser feitos, experimentos simples, envolvendo medidas, por exemplo, tá? Quando você pega, por exemplo, vários objetos cilíndricos, tá, que tem uma base circular, e você, por exemplo, mede a circunferência e mede o diâmetro, e você toma nota dessas medidas, tá,
lógico, estabelecer a razão entre a circunferência e o diâmetro, que nos fornece o valor do π, tá? Mas você está trabalhando com dados. Tá? Esses dados você pode organizar, você pode representar. Tá? Então, aí está presente a estatística também. Então, basicamente, em experimentos. Tá? Experimentos didáticos simples que você faz envolvendo grandezas e medidas. Da mesma forma que as grandezas e unidades se interrelacionam com as demais unidades temáticas dentro da matemática, ela também se correlaciona com as outras áreas do conhecimento. A matemática é vista como a área do conhecimento, mas também faz ligações com, por exemplo, lá na área da física, da química, da biologia, que são as ciências da natureza. Tá? Você já imaginou estudar física e não conseguir ter uma unidade de medida? Como é que você vai mensurar, por exemplo, a velocidade de um objeto, de um carro, se você não tiver uma unidade de medida e não souber usar essas unidades corretamente? Tá? Na química, quando você fala em massa específica, própria massa, volume, tá? E também em outras áreas, por exemplo, nas sociais aplicadas, lá na geografia, lá você tem densidade demográfica, você tem índices de mortalidade, índices de natalidade, você tem coordenadas geográficas. Então, tem vários exemplos assim que te induzem a concluir, sim, que as grandezas e medidas estão associadas com outras áreas do conhecimento, além do da matemática. E, querendo ser bem breve também, eu vou aproveitar o material aqui, já vou falar um pouquinho da atividade dessa semana, tá? Depois a professora Silmara dá continuidade com a parte das habilidades e competências, tá? Nós temos uma atividade nessa semana, não é avaliativa, mas é interessante que vocês participem, tá? Eu constatei que alguns, inclusive, já estão respondendo à atividade, que é um fórum no qual vocês são desafiados, a partir de suas leituras e suas experiências, a nos comentar acerca de dificuldades que vocês visualizam no campo das grandezas e medidas, tá? Então, aqui eu destaco dois tipos de dificuldades, dois tipos de obstáculos. Os obstáculos ou dificuldades epistemológicas e as didáticas. Qual a diferença entre uma e outra? Tá? As dificuldades ou obstáculos epistemológicos, eles são obstáculos ligados à forma com que esse conhecimento foi construído. Então, ele está muito mais atrelado à questão histórica da evolução do próprio conceito. E, nesse sentido, a gente pode identificar, sim, algumas dificuldades no que tange ao ensino desta unidade temática, tá? Principalmente na compreensão do que é medir, a questão de articular com o mundo real, a questão conceitual, a questão de saber que você tem uma unidade de referência e que quando você resolve um problema envolvendo uma grandeza e que você espera uma medida para aquela grandeza, o resultado não é 5, não é um número, é um número seguido de uma unidade. Tá? Você, por exemplo, está calculando a altura de uma árvore. Deu 5. Mas 5 o quê? Então, a falta da unidade, muitas vezes observada lá na resposta do nosso aluno, talvez esteja na falta de compreensão. Que quando você tem uma medida, você não tem puramente um número, você tem um número seguido de uma unidade. E que essa unidade é uma referência. Não necessariamente tem que ser aquela. Não necessariamente precisa ser uma unidade padrão. A gente vai entrar mais nessa questão de unidades a partir do próximo encontro. Tá?
E como é que a gente pode superar esses obstáculos? Então, aqui eu coloco aqui como sugestão a mediação pedagógica, experiências práticas e reflexão crítica. Tá? Muitas vezes a gente não se dá o trabalho de realizar algumas práticas por enxergar que elas são muito simples, e elas não são simples, elas têm sua importância. Pegar uma trena, medir a circunferência de vários objetos circulares, medir o seu diâmetro e depois estabelecer a razão entre os resultados encontrados para mostrar que independe do tamanho do círculo, a razão entre a circunferência e o diâmetro sempre se aproxima do π. Isso vale muito mais do que o professor chegar lá no quadro e desenhar e representar lá π é circunferência sobre diâmetro. É quando o aluno de fato enxerga, isso é dotado de mais significância para o aluno. Certamente isso vai ficar mais, dizer assim, não compreendido, mas o aluno vai se apropriar mais dessa ideia. Tá? E quando eu falo em dificuldades didáticas, já são dificuldades no que tangem à transposição didática, no fazer pedagógico, relacionada à metodologia, à estratégia de ensino, o próprio recurso didático, ou a forma de organização dessa disciplina ou desse conteúdo. Tá? E aqui eu poderia citar algumas dificuldades rapidamente, como, por exemplo, a questão dos exercícios mecânicos. Calcule e tal. Resolva isso. Mas problemas assim, sem muita vinculação com a realidade, o que faz com que o aluno, de fato, seja induzido a dizer que a altura de uma árvore é 5. Não se atendo se aquele 5 é 5 quilômetros, 5 centímetros, 5 milímetros. Então, o que a gente sente é que são muito poucas as práticas que o aluno é instigado a fazer. Ele mede muito pouco. As medidas são dadas nos contextos, e contextos, muitas vezes, muito desvinculados do dia a dia do aluno. Então, aqui, eu sugiro repensar a metodologia, promover a experimentação e conectar o conteúdo com algo que faça sentido ao cotidiano da vida real do aluno. Tá? Eu vou parar meu compartilhamento aqui. Como eu disse, meu intuito era ser bastante breve, para não estender muito nesse vídeo, mas, de certo modo, provocá-los, em relação à discussão daquelas dificuldades, lá que nós propomos uma discussão no nosso fórum. Então, a ideia agora era dar uma pincelada, dar um start para vocês agora começarem a conjecturar a partir do que vocês já vivenciaram, a partir do que vocês já leram, e fazer com que esse nosso fórum seja mais produtivo possível. Passo para você, professora Silmara. Então, ali no Moodle, quem já começou a navegar pela nossa disciplina, a gente colocou um material síntese da BNCC, que introduz os objetivos, né, dessa unidade temática dentro da educação básica, principalmente no ensino fundamental, que ela é mais explícita, né? Dentro do ensino médio, ela está mais dissolvida nos outros conteúdos, né? Ela se integra mais com os outros conteúdos. No ensino fundamental, ela já tem alguns objetos de conhecimento e algumas habilidades específicas, que depois eu vou comentar e vocês vão ver que se cruzam com geometria, com estatística, com números, como o professor muito bem comentou. Então, a gente trouxe um material bem simples, 3 páginas para ser lido, né, para se inteirar do que a BNCC traz, e depois a gente deixou um artigo para vocês lerem,
e fazer uma discussão sobre essa questão das dificuldades, né, e da importância de estudar grandezas e medidas interrelacionado com outras disciplinas, né, principalmente com a física. Então, o professor Carmo, que tinha esse material, e eu li um material muito bom que faz a gente refletir muito sobre a importância, né, de compreender bem as grandezas e as unidades, né? E então, assim, ó, esse material que vocês vão ler, ele vai poder gerar ideias também para colaborar com a participação de vocês no nosso fórum, tá? A gente fez também um terceiro material, que já está ali na sala, que é sobre as habilidades e objetos de conhecimento dessa unidade temática que aparece na BNCC no ensino fundamental. É importante que vocês tenham um conhecimento do que a BNCC traz para cada ano escolar. Aqui eu vou focar mais no ensino fundamental, dentro dessa unidade. E vocês vão ver que ela é muito integrado com as outras unidades, tá? E aí, a gente vai trabalhar nessa disciplina também, no próximo tópico, essa importância de a gente ter a clareza de que medir é comparar, né? É comparar aquele objeto, aquela dimensão com um determinado unidade, né? Que pode ser qualquer coisa que a gente quiser, pode ser comparar quantos palmos tem uma mesa, né, no comprimento e na largura, quantas medidas de clipes, se eu quiser pegar como unidade de medida clipes, e isso vai se estender, a pessoa, o estudante que começa a compreender que medir é fazer comparações com alguma unidade, ele vai compreender depois, quando eu estou medindo em centímetros ou em quilômetros, eu fiz a comparação daquele objeto com a unidade 1 centímetro ou 1 quilômetro, para ver a grandeza, a quantificação da medida dele, né? Então, se a gente começar, por isso que a BNCC propõe, as palavras-chave do primeiro ano nessa unidade é comparar. E nessa unidade é quem é mais alto, quem é mais baixo, mais comprido, mais grosso, mais fino. Essas possibilidades de comparação de comprimentos, de capacidade, de massa, começam a desenvolver no estudante essa noção da medida, né? E aí da ordenação também, né? Numa fila, eu começo colocando quem é mais baixo, vou dando a sequência no estudante maior, mais alto, até o mais alto fica no final da fila, dando uma ideia de ordenamento. Também se trabalha a questão das medidas de tempo, né? Na questão da sequência dos eventos, né? A questão da manhã, da tarde, da noite, né? Os períodos dos dias, os dias da semana, os meses do ano, o calendário, né? Todas ideias de comparação, de sequência, que começam a dar noções de unidades, de medidas. E depois ele começa a trabalhar com o sistema monetário, né? Que existe moedas e cédulas e que se relacionam. O primeiro ano inicia esse processo do sistema monetário. O segundo ano dá sequência dessas questões de medida e comparação e começa a estimação, né? Estimar, né? Se eu estou medindo com um palmo, vamos estimar quantos palmos tem a altura da porta ou a largura da porta. Ainda nesse ano escolar não se trabalha muito, a priorização não são as unidades padronizadas de medidas, né? Também se trabalha, e quando eu falo medidas, eu estou falando em comprimentos, em massa, capacidade, né? Também se trabalha, intensifica a questão de intervalos de tempo, né, início e fim, começa a se ter noções do intervalo lido nos relógios, né, no relógio digital, principalmente, que é mais simples para o
para o estudante do segundo ano, e começa a fazer aquela questão da equivalência entre moedas e cédulas, né? Trocas, tantas moedas, eu faço R$2 com tantas moedas, né? Eu faço R$2 ou R$10 de diversas formas. Então, as equivalências se começa a trabalhar no segundo ano. O terceiro ano, então, começa essa questão da estimação, da medida e da comparação com unidades padronizadas de comprimento, de capacidade, de tempo. Se começa a comparar áreas, né, naquele sentido que eu vou medir a área da minha classe, da classe do estudante na sala de aula, com um quadrado ou um retângulo padrão. Né? Então, eu estou comparando quantas vezes aquele quadradinho padrão de 10 por 10 centímetros, por exemplo, mas eu não preciso nem falar em 10 por 10, mas aquele quadradinho menor, quantas vezes eu preciso sobrepor a minha classe para eu medir toda a área da classe. Né? Então, é com tipos de essa comparação de áreas. A gente, então, no terceiro ano já também entra a questão de trabalhar os relógios analógicos, daí o relógio de ponteiros, além do digital, né? E começa-se, então, além de ver as equivalências dos valores monetários, gerar problemas, resolver problemas simples que envolvem essas equivalências de valores monetários. No quarto ano, então, a gente já começa a trabalhar a estimação e a medida de comprimentos com unidades padronizadas, né? Áreas com papel quadriculado, né? De figuras planas, intervalos de tempo, horário de início e fim, já então se tem a noção da hora, do minuto e do segundo, né? Em situações do cotidiano. Se pode falar na temperatura, apesar de os estudantes ainda não trabalhar com números inteiros, né, os positivos e negativos, mas já dá para trabalhar com essa grandeza temperatura, sua unidade de medida, né, no Brasil, Celsius, e trabalhar a questão do sistema monetário com compra e venda, né? Formas de pagamento, né? Visando o consumo consciente, responsável de coisas simples, do dia a dia deles, né? Com alimentação, com atividades de lazer ou alguma coisa de lanchonete, que são coisas que estudantes do quarto ano vivem. No quinto ano, então, se envolvem mais problemas com medidas e transformações de unidades, né, mais usuais nos contextos deles, relações entre perímetros iguais podem ter figuras de áreas diferentes, de formatos e áreas diferentes, né, começa a se pensar nessa relação. Então, vejam a integração que existe entre geometria, entre grandezas e números, né, e começa a ideia da noção de volume aqui, de sólidos geométricos cotidianos, principalmente o cubo, que é o mais básico. No sexto ano se intensifica os problemas com medidas e se introduz a questão da medida de aberturas, né, de ângulos, né, aberturas delimitadas por 2 segmentos de retas, então que é um ângulo. Pode-se trabalhar no sexto ano também a questão das plantas baixas, de escalas, né, simples, né, a questão das diferentes vistas, né, superior, frontal, lateral, coisas simples. E aí se trabalha a relação perímetro-área também com a noção da ampliação e redução, né, para fazer essa contextualização do que acontece com as unidades de medida, como é que elas precisam ser adaptadas ou se ajustam. No sétimo ano, então, resolve-se problemas com medidas de diversas grandezas, né, volumes de blocos retangulares, que usam, então, as unidades de volume mais conhecidas, metros cúbicos, centímetros cúbicos, a questão da decomposição de figuras planas em áreas mais simples de serem calculadas, né, problemas que envolvem esse tipo de decomposição,
E a questão das relações entre comprimento e circunferência pelo diâmetro, a determinação do π, então já pode ser trabalhado no 7º ano, pelo menos a BNCC faz essa orientação. E quanto mais atividades experimentais de manuseio se puder possibilitar ao estudante, melhor se consegue desenvolver esses conceitos nos estudantes, né? Lembrando sempre, a gente vai explorar isso nos próximos tópicos, é que, às vezes, não só a prática é suficiente para que o aluno desenvolva o conceito. Às vezes, ele precisa do apoio do professor para refletir sobre o que aconteceu, o que influenciou, né? Fazer uma reflexão sobre aquela prática para poder concluir sobre os conceitos que a gente quer que o aluno desenvolva. No 8º ano, então, é basicamente resolver problemas de áreas de figuras geométricas, de volume e de capacidade, relações entre medidas. E no 9º ano, trabalha e se introduz, então, a questão de unidades muito grandes ou muito pequenas, né? E aí tem a questão das unidades utilizadas na informática, né? Faz-se um link, talvez, com usar a notação científica, né? Então, é essa questão de explorar essas distâncias muito grandes e muito pequenas. E se calcula, então, dentro do volume, a questão dos prismas e dos cilindros, o volume de prismas e cilindros, então, o 9º ano trabalha essa questão integrada com a geometria. Então, eu trouxe, e está lá na nossa sala do Moodle, os objetos de conhecimento, que são o que a gente chamava de conteúdos, né, a serem desenvolvidos em cada ano escolar, segundo a BNCC, e as habilidades que ela orienta que os alunos precisam desenvolver nesses anos escolares, né? Claro que dentro da nossa realidade, a gente vai adaptar o que é mais contextualizado para a realidade de cada escola, de cada grupo de estudantes. É muito importante isso também. Eu queria comentar, porque se vocês precisarem depois para fazer as atividades, pensarem nas atividades de vocês, eu trouxe ali no material do Moodle. Acho que era isso, Carmo, que eu tinha para apresentar da minha parte. Ok, ficou bem legal. E certamente vai ser útil aí para os nossos trabalhos futuros aí, pensando que numa das atividades nós temos a elaboração de uma proposta de ensino, né? E aí sempre que a gente propõe algo, a gente tem que ter um olhar aí todo especial aí para principalmente a questão das competências e habilidades relacionadas, né? Então, acho que da minha parte é isso. Professora Silmara, Eu gostaria de convidar, se alguém quiser fazer alguma interlocução sobre esse tema, se vocês já se defrontaram com alguma dificuldade no trabalhar com unidades e grandezas na vida docente de vocês, porque uma coisa que eu tive dificuldade é porque a gente, na nossa formação de graduação, ou mesmo em pós-graduação, mestrado, doutorado, depende da linha que a gente for, a gente vê esse assunto diluído nas diversas disciplinas, componentes curriculares que a gente estuda, né? Então, a gente tem que aprender conforme o professor de cálculo, o professor de geometria, o professor de funções nos disponibilizou, nos propôs o estudo, né? E na hora de eu lecionar, eu senti muita dificuldade em algumas coisas, né? Como fazer o uso dessas relações e como fazer práticas disso, eu tive bastante dificuldade. E vocês, alguém já enfrentou dificuldade também, quer relatar, ou já tem uma técnica, já teve alguma prática que supriu essas dificuldades? Vilmar, tu tem mais experiência aí, talvez, que muitos queiram relatar alguma coisa? O que eu diria é que, em termos teóricos, tá, é tudo bonitinho, né? Agora, a prática, a realidade muda bastante. E com certeza, sempre temos
problemas, como o professor falou, os obstáculos aí para o ensino de matemática em vários sentidos aí, inclusive a parte de moedas. Inclusive, eu defendo muito, já defendi, inclusive, tenho projetos relacionados à educação financeira na escola, que é muito importante, porque eu acho que leva a pessoa, leva a criança, a pessoa no geral, como pessoa, como profissional, acho que leva a desenvolver uma cidadania mais ampla e mais ética, entendendo essas unidades de medidas corretamente, né? Então, bem interessante. Eu, da minha parte, sim, eu vi muita dificuldade. A parte docente, sim, eu tenho pouca experiência, mas eu tive bastante experiência de dar aulas particulares, assim, desde que eu estava no fundamental até a faculdade, assim, e eu via muito dificuldade, até mesmo na graduação, do pessoal que precisava, às vezes, de uma ajuda, porque não conseguia desenvolver a parte da física, da química, assim, porque não conseguia entender que não podia misturar unidades. Então, é aquele negócio, tem que começar explicando eles lá, não pode misturar laranjas com maçãs. E daí, a partir dali, tu desenvolver, não, tu tem que transformar todas para uma unidade só, tu tem uma que está em metros, centímetros, colocado na mesma escala, né? Daí, eu sempre utilizava da régua, né? Meu maior aliado nesses momentos aí era a régua e demonstrar ali a diferença das escalas de unidade para poder, ó, na prática mesmo, assim, parece que visualizando, mesmo um aluno da graduação consegue entender melhor, não é só uma questão da criança no seu desenvolvimento inicial, mas tu tem que trabalhar, às vezes, com a parte mais concreta até com o adulto, conforme a situação, porque já é uma dificuldade que eles vieram carregando desde da formação básica. Então, às vezes, era uma coisa que era bem sensível, assim, tu trabalhar com eles, até alguns ficavam até um pouco envergonhados, e depois, quando eles entendiam que girava a chave, assim, poxa vida, a vida inteira eu não conseguia entender isso aqui, agora que eu entendo, eu vi que era tão fácil que eu fico com vergonha de não ter pego esse sacado, mas às vezes é a maneira como é passado, né, desde o início, assim, como o professor Carlos falou, aquela questão de decorar, de não contextualizar os problemas, né, se trabalhar num exercício, calcule a área do círculo e tal, pronto. Daí não, tu pode trabalhar de maneira diferente. Você tem qual é a diferença do raio da bicicleta 26 para 20? Como a diferença, quantas voltas vai dar a roda para percorrer o mesmo caminho? Isso aí, coisas que daí tu faz a pessoa pensar num contexto, uma coisa mais prática, né? E, como o Vilmar falou, a parte da educação financeira, dentro do 5º ano que eu trabalhei, a questão, assim, das compras, né? E como a professora Silmar também citou, né, trabalhar no consumo consciente. Então, uma prática que eu fiz foi trazer o folheto do supermercado para eles verem ali os preços, né? A gente fazia como fosse uma feirinha e eles anotarem os valores, né? Para calcular o que eles iam comer. Daí também estava trabalhando em paralelo a questão da pirâmide alimentar, para verem quais coisas ali que eles tinham na geladeira deles. Eles marcavam lá, circulavam naqueles panfletos ali, né? De ofertas. E daí para ver, ó, depois a gente foi separando no quadro lá, cada um vinha e fazia uma contribuição, anotava do lado ali o que eles achavam que era saudável e o outro que não era saudável. Então, depois no final, a gente foi separando certinho ali, marcando alguns que colocaram errado, assim, achavam que era alguma coisa só, tipo iogurte processado, lá botavam no lado que achavam que era saudável, mas não era. A gente deixei, todo mundo botava no lugar que achava que era, e depois a gente foi discutindo e colocando nos lados certos, né? E depois trabalhando na parte da matemática na questão do próprio gasto, né? Que alguns alimentos que não são saudáveis ainda são caros, né? Dentro do contexto. Então, acho que trazendo, assim, a realidade mesmo
mais prosaica para dentro da sala de aula, a gente consegue fazer eles entenderem melhor, assim, até os próprios hábitos, né? Alguns até comentavam, não, eu vou falar para o meu pai isso aí, que não, isso aqui que ele gosta de comprar uma bolachinha, coisa assim, não é tão saudável assim, né? Também adorei tua fala aí, Cassiano, acho que bem por aí. Tá? Quando você falava, fiquei lembrando aqui de quanto processo mecânico por o qual a gente passou também enquanto aluno, né? Quem de vocês aí não lembra aí que quando se trabalhava a conversão de unidade de comprimento, tinha aquela tabelinha lá, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? E aí puxava zero para cá, preenchia vírgula para lá, e vinha aí, quando vê, chegava um resultado, aquele resultado se fazia algum sentido, não se dava nem bola, né? Chegou-se a um resultado, né? Porque era algo mecânico, não era uma coisa contextualizada, uma coisa significativa, né? E então, quando você trabalha com contextos, com experimentos, você consegue instigar alguns pensamentos, alguns raciocínios, né? Principalmente a questão da relação com proporcionalidade. Quando você tem, por exemplo, a área, né? Você tem uma área de um quadrado, agora você duplica a medida do lado do quadrado. O que acontece com a área? Né? A área é 4 vezes maior, né? E o volume, você tem um cubo, você tem um determinado volume. Agora, se você dobrar a medida da resta desse cubo, o que acontece com o volume? Aumenta 8 vezes, 2 ao cubo, o volume é algo que sempre trabalha com 3 dimensões, né? Então, coisas assim que precisam ser, o aluno precisa se apropriar desse conhecimento, porque ele, muitas vezes, ele traz atalhos, justamente essa palavra, atalhos, formas diferentes de raciocinar, de resolver determinados problemas também no dia a dia, né? No dia a dia não vai lá puxar aquela tabelinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, né? Não vai fazer isso, tem que ter outras formas de pensamento aí. E professor, só para contribuir, tô escutando? Eu dou aula para um 5º ano, e chegou o momento em que a gente se deparou com questões que estavam trabalhando com perímetros, metros, centímetros, e chegou justamente nesse ponto que você falou na sua fala, né? 12, mas 12 o quê? Então ficou muito assim, era muito automático, ele só pegava aqueles valores e somava ou multiplicava, e aí então eu percebi com isso, né? Eu conversei com eles, gente, mas o que é o metro para vocês? E eles simplesmente davam várias outras medidas que não chegavam no metro, né? Então aí a gente parou a aula, aí eu peguei uma fita métrica, e aí, o tamanho de 1 metro é isso aqui. Aí a gente foi trabalhando com estimativa, né? Aí depois, gente, bora lá. Se eu tenho 1 metro aqui, bora duplicar essa medida aqui, eu vou ter quantos metros? Aí, 2, professor, e tudo mais. Se eu tiver 10 metros aqui, se eu tiver 10 medidas dessas, eu vou ter o quê? 10 metros. Então, esses 10 metros a gente converte para 1 decâmetro. E aí eu fui trabalhando justamente com os múltiplos desse metro, e aí, consequentemente, também os submúltiplos desse metro, né? E fui mostrando para eles. E aí chegou justamente na parte que eles falaram, professor, então isso aí também vale para aquele que tem o 2 em cima? E aí falou, então, aí já é uma outra coisinha que a gente vai também trabalhar, né? Então, a partir de uma atividade simples de medida, de mostrar realmente uma medida, e depois fazer com que eles aumentassem ou diminuíssem essa medida, vendo as unidades, vamos dizer assim, o metro, o hectômetro, o quilômetro, o centímetro, o decímetro. Então, foi uma atividade muito legal, muito, muito, muito legal dentro da sala de aula. A gente sempre diz, é uma coisa simples, é simples para a gente, né? Mas para o aluno não. Né? Às vezes a gente, pelo achar que é simples, e a gente acha mais cômodo simplesmente ficar lá no quadro, né? Se torna mais cômodo, o aluno fica mais estático lá,
mas na realidade não é por aí, né? A realidade é você tem que se desafiar, e o fato do aluno lidar, medir, comparar, tá? Essas questões é que realmente fazem com que a construção do conhecimento aconteça, tá? Diferentemente do decoreba, do decorar um método, alguma coisa mecânica aí que ele vai decorar para aquele momento, mas por quanto tempo ele vai ficar com aquilo lá decorado não se sabe, né? Então, nesse sentido... Uma coisa importante também, né, a transformação de unidades, ela é importante, interessante, quando ela faz sentido, né? Então, porque às vezes, para que eu transformar lá para quilômetro a medida do comprimento da mesa? Não faz sentido, né? Às vezes a medida de comprimento da mesa é mais compreensível se eu deixar em centímetros, ou quando muito em metros, né? Então, às vezes, e esse questionamento, se deu 180 centímetros, será que eu tenho uma outra unidade que eu possa ter uma outra quantificação, né, 1,8 metros, né? Então, que relação tem isso? Por que o número diminuiu? Né, as comparações do padrão ali é interessante, porque tudo pode dar um sentido para a pessoa quando ela compreende, acho que isso é muito importante. Outra coisa que eu comecei a trabalhar, inclusive com o ensino superior, que eu trabalho com a licenciatura em matemática, é levar junto nos cálculos a unidade que eu estou trabalhando. Né? Então, eu lembrei agora de trigonometria, que é a primeira unidade, eu trabalhava a transformação de unidades de ângulos, né, de graus para radianos, radianos para graus, então fazia a regra de 3 e levava consigo as unidades, porque aí eu identifico os graus aqui se cortam, sobra apenas radiano, né. Eu lembro que na minha faculdade de engenharia, os professores de física, os primeiros que eu tive, eles trabalhavam isso, as dimensionalidades de uma fórmula. Né? Então, quando eu levo junto para a fórmula o comprimento vezes a largura, se os dois são centímetros, isso vai me resultar centímetros vezes centímetros, centímetros ao quadrado, né? Então, fica mais fácil, parece, de eu perceber que, ao final, por que resulta centímetro ao quadrado, né? Porque é a multiplicação das duas dimensões, que funciona como quando eu faço matematicamente x vezes x, né? Então, essa compreensão também é importante, que o professor tenha clareza para conseguir daí pensar formas de fazer práticas que os alunos desenvolvam, né? Uma outra coisa que eu queria comentar, que lá na disciplina de geometria, a gente deixou algumas literaturas para vocês que têm acesso na biblioteca virtual, tá? Se alguém tiver dificuldade de acessar os livros da biblioteca virtual, 2 coisas: não desistam, porque nem sempre dá certo da primeira vez, porque eu, Carmo, passei para o professor Carmo o link, né, igual estava para os alunos, e o professor disse, eu não consegui acessar. E aí, outro dia, eu fui acessar para aquele link e também não consegui acessar. Eu digo, mas como, se eu copiei lá da biblioteca, né? Aí eu fui insistindo até que eu consegui acessar. Então, primeira dica, não desistam, tá? Tentem novamente, acessem a biblioteca e vão tentando. E se houver algum problema no acesso à biblioteca, vocês não fizeram o cadastro, vocês conversem com a tutora vai nos procurar o coordenador do curso, que todo mundo tem como se cadastrar na biblioteca virtual. E lá tem esse livro aqui, gente, ó, é o mesmo livro que a gente indicou para geometria. Esse livro tem o capítulo 20, que tem muitas práticas interessantes, sugestões de práticas para fazer nessa área de grandezas e medidas. Assim como tinha de geometria, tem um capítulo só para grandezas e medidas. Eu vou tirar algum material daqui, preparar para os próximos tópicos, mas não vou conseguir tirar tudo. Então, se vocês tiverem acesso a esse livro, que tem lá na biblioteca virtual, todo mundo pode acessar, tem muitas ideias boas que vocês podem aproveitar para o ensino fundamental. Ok? Então, pessoal, nos próximos 3 encontros, nós vamos nos desafiar assim, no sentido de trazer
práticas, como se fossem oficinas. A gente vai trazendo alguns elementos teóricos, mas sempre mais prática do que propriamente o teórico se faz necessário ali, mas mais focados na prática. Então, pensando em fazer com que essa disciplina não seja algo maçante para vocês, mas que também seja algo que agregue aí na formação de vocês, né? Até a gente ficaria muito feliz aí se mais à frente aí alguns se desafiarem aí também no trabalho de monografia, o trabalho de conclusão aí da especialização, a trabalhar nessa área aí. Acho que seria bem prazeroso para nós. Isso seria algo assim, despertamos, plantamos uma sementinha lá, né? Acho que da minha parte é isso, professora Selmara, mais algo? Senão acho que por mim já podemos encerrar a gravação, Isso, acho que sim. Obrigada pela presença de todos. Eu vou, então, finalizar aqui.